Boa tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Neste momento, vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje. Traduzindo assim, no amor de Jesus, aquilo que mais faz sentido ao nosso próprio viver. Amar e servir. E com essa intenção que hoje fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e sempre. Queridos irmãos, sou uma trabalhadora desta sociedade, meu nome é Fátima Bonamigo, e hoje nós vamos trabalhar um item extremamente importante para o nosso momento atual. Nós temos, no mês de maio, toda uma consagração à família. Nós temos, por exemplo, no dia 1º de maio, a comemoração do Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Isto é uma lei, a lei do trabalho. Temos também, no dia 9, o Dia das Mães, que neste ano caiu no 2º domingo de maio, por isso, dia 9. Não menos importante, temos no dia 13 a abolição da escravatura. É um mês realmente especial. No dia 15, temos o Dia Internacional da Família. No dia 20, o Dia do Pedagogo. E dia 25, nós comemoramos o Dia Internacional da Adoção. E vemos, queridos irmãos, a importância deste mês de maio, onde já trabalhamos tanto esta lei do progresso, onde já temos tantas providências tomadas na nossa sociedade como projetos que já são leis. A lei da adoção é um exemplo do que nós estamos falando. E o que nós podemos perguntar? Vale a pena pensar o que são os filhos? Seriam os filhos o coroamento da nossa vida? Sim. Nós pensamos que filho é um coroamento, do que pensamos realmente ser importante no nosso lar, na nossa vida, naquilo que dá sentido às nossas uniões. E hoje nós vamos falar exatamente dos filhos que unem as partes em nome da família consanguínea ou mesmo da família do coração. Falaremos em adoção. Falaremos desses que não nasceu de nós,
porém, nasceu para nós. Nasceram dos nossos sentimentos, da nossa necessidade de amar. Adoção é um desejo de muito dar amor. É um ato legítimo, chamado amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, amor incondicional. Amor fraternal. E o que é adotar? Adotar é um sinônimo de acolhimento, de aceitação, de adotação. É uma forma de caridade? Não. Não é. Adotar quer dizer trazer para si. E hoje, meus irmãos, nós temos aptos para adoção 5.000 crianças. E, pasmem, 30.000 casais querendo adotar filhos. Parece que a conta não fecha. Porém, desses 30.000 casais que querem esse rebento, esta criança, para chamar de filho, 5% somente dessas crianças são escolhidas porque esses pais buscam crianças até 4 anos de idade. Que, de preferência, não tenham irmãos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec discute uma questão que ele diz assim: o corpo, ele não procede do corpo. O corpo só dá a forma. O espírito não. O espírito vem íntegro para este lar, para esta forma nova de trabalharmos a adoção. Eis aí uma forte razão para que o espírita sincero possa exercitar o seu ato de amor incondicional. Nós temos nas palavras de Herculano Pires uma máxima que diz: não é o sangue que nos irmana, mas o espírito. Os laços consanguíneos são ilusórios e efêmeros. Os filhos que voltam ao lar por formas ou vias indiretas são espíritos em prova e, portanto, em fase de correção moral. São filhos, sim, de outros pais, procedentes de outro sangue.
podem, pois, ser muito mais ligados aos pais adotivos que aos filhos consanguíneos. E é neste momento que nós perguntamos: qual é a responsabilidade moral do casal de quem adota um filho? Dispensar amor, educação e cuidados, mas principalmente contar-lhes a verdade, segundo Herculano Pires. Porque esta verdade, ela conhecendo a sua verdadeira situação, na medida corretiva de que vai crescendo, atinja a sua eficiência. Esses pais devem falar do amor que os uniu, imprimindo nesta criança a confiança e o sentimento de amor pleno desses pais, que foram buscá-lo através da adoção. E como que o Espiritismo vê a adoção? Por qual ângulo? Por qual viés? O que ele fala sobre esse tema tão apropriado nos dias de hoje, em que nós já sabemos que nós precisamos ter consciência, inclusive, para adotar com consciência até mesmo os nossos pets, para que não os abandonemos por motivos quais forem. Aquele que já é nosso compromisso, é o nosso exercício, nosso treino de trabalhar exatamente o que nós precisamos: a consciência e o entendimento da nossa responsabilidade. Então, mais um motivo para nós entendermos o porquê que o Espiritismo ensina-nos que todos somos filhos do mesmo Pai. E nós nunca somos preteridos ou abandonados. Nós somos os filhos, aqueles que se tornou ao longo da nossa jornada, das diversas reencarnações, pela confiança do Deus, do Pai, de Jesus, nosso irmão, foi nos dando paulatinamente todos os conhecimentos, as vivências daquilo que faria bem e melhor para o nosso entendimento, nosso psiquismo, nosso ambiente espiritual. Lembra a codificação como uma observação que nós não somos donos nem mesmo do nosso próprio corpo. Por isso, o espírita que se propõe a adotar uma criança deverá dar-lhe as mesmas educação e os mesmos cuidados que ele dispensaria a um filho
Se o acaso não existe e nós sabemos que não existe, adotar um filho muitas vezes advém de um vínculo com o passado. Haverá sempre uma razão para adotarmos uma criança. O que não podemos admitir é que toda adoção tenha a ver com dívida do passado. Podemos também fazê-lo por gesto de amor incondicional, para o engrandecimento de nossa própria evolução espiritual. Se você percebeu naquela criança o suave calorzinho do amor, tome-a nos braços e deixe que o amor te inspire. E é por isso que haverá sempre uma razão para adotarmos uma criança. E, meus irmãos, nós podemos fazer por um gesto de amor incondicional para o engrandecimento da nossa vida e da nossa evolução espiritual, dando ao nosso coração, nessa real ação, atitude, o alimento para o nosso coração. E ao saber de tudo isso, nós vemos que o filho biológico e também o filho adotivo, ele será muito amado. Mas especialmente falando ao filho do coração, dizendo que nasceu dali a busca por ele, cria nesse psiquismo uma experiência de muito amor. E é nisso que nós vamos buscar. O quanto vale a pena nós trabalharmos a adoção de uma forma gratificante para os pais e para com a criança. Falamos que temos 30.000 famílias buscando uma criança e que somente 5% estão aptos. Agora, resta a pergunta: por que está acontecendo dessa forma? As questões colocadas no momento da adoção é que aquele casal ou aquela pessoa, aquele candidato a pai ou candidato a mãe, ele tem no seu íntimo a vontade de receber um bebê gordinho, pequenininho, onde ele vá experienciar as suas primeiras palavras, as suas primeiras palminhas, o seu engatinhar, as suas trocas de fraldas,
parecendo de uma forma muito lúdica. Este é o filho que nós estamos buscando. Mas essa fase, ela também passa. E seria bem importante que nós entendêssemos que um filho que está crescendo e passando por diversas fases do seu aprendizado, ele vai retornando pouco a pouco e nos demonstrando que quando ele está crescendo, ele precisa de um norte. Ele precisa de um pai, de uma mãe, que vai fazer com que ele aprenda a figura materna com suas representações, seu cuidado, seu amor, sua dedicação, de um pai pelo exemplo, pelo cuidado, pela sua própria possibilidade de entendimento e de crescimento interior. É uma troca que acontece nesse momento. Então, sempre vai ser compensador, independente da época que essa criança for adotada. Agora, nós temos muita confiança que ao tratarmos da educação dessa criança já maior, já mais vivida, mais sofrida, pelo quantum de carinho, de proteção esse lar vai dar para ela, mais reconhecida ela vai ficando na sua condição de espírito aprendiz daquilo que ele realmente veio para vivenciar e aprender. Hoje, nós comemoramos o Dia da Adoção. E é neste dia que nós podemos responder: o que é adotar? É levar para casa? Não necessariamente. Nós podemos exercer a maternidade, a paternidade, adotando uma criança no seu próprio lar. No lar onde ele nasceu, nos cotizando com a família, dando alimento, auxiliando na educação, no material escolar, no vestuário, combinando com essa família e demonstrando, através desta ação, que fazemos parte de um mundo que ele desconhece, mas que ele passa a respeitar. Porque quando nós chegamos neste lar, com o alimento, muitas vezes com um brinquedo, nós somos a representação de um futuro digno. Nós somos a experiência viva de que existe pessoas boas, que existe o amor, principalmente o amor que não exige, é o amor que só dá, não pede nada em troca. Ele dá para que o outro receba. E é este amor
que vai fazendo com que cada um de nós tenha a oportunidade de tornar-se pais adotivos. Nosso compromisso, quando trazemos essa criança para o nosso lar, é dar educação, amor e segurança. Quando ele fica no seu lar de origem, ele vai receber da mesma forma amor, segurança e educação. O diferencial que vai haver nesta operação de se adotar e ser adotado pela criança é uma demonstração que o tempo vai nos dando através do reconhecimento do trabalho feito, pelo que a criança adotada, ela vá se munindo, se articulando, colocando na sua bagagem exatamente aquilo que ela vivenciou, que experienciou na prática, com os nossos atendimentos, com as nossas visitas, com os passeios que realizamos, com aquilo que nós proporcionamos em termos de experiência e que vai fundamentando o que a doutrina espírita está trazendo no seu evangelho, que é honrar pai e mãe. Onde no capítulo 14, ele fala muito no item 8 da parentela corporal e da parentela espiritual. Muitas vezes, meus irmãos, nós não reunimos condições econômicas para adotar uma criança e trazer para o nosso lar. Mas temos uma riqueza maior que a física, que a comercial, que a econômica, que é a nossa atenção. A atenção para com esta criança, para com esta família. E quem sabe um dia, ao retornarmos ao mundo espiritual, nós fiquemos sabendo se aquela criança não tinha ou não teria vindo exatamente para o nosso crescimento espiritual. Então, a criança, no momento que está sendo objeto de adoção, não é para que seja feito um bem para ela. Ela poderá representar um bem feito para nós, enquanto mães, enquanto pais, enquanto irmãos. Porque por muito nos amar, que ela se sujeitou a vir nesta experiência, com esta possibilidade de nos dar de forma cabal a oportunidade do nosso refazimento. É uma das possibilidades. Assim, queridos irmãos, nós vamos concluindo a nossa exposição da tarde de hoje, dia 25,
Dia Internacional da Adoção. E vamos então fazer a nossa prece. Senhor, hoje viemos te rogar pela pessoa que nos acolheu sem ao menos nos conhecer, por quem nos ama do jeitinho que somos, pela pessoa que sempre nos acompanhou, mas muitas vezes nós as abandonamos. Senhor, te pedimos por todas as mães, pelas mães velhas, pelas mães novas, pelas mães casadas, pelas mães solteiras, pelas mães letradas e pelas mães analfabetas, pelas mães guerreiras e por aquelas que gostariam, mas não tiveram o dom da maternidade. Te agradecemos pelas mães, as mães biológicas, as mães adotivas, as mães de coração, as mães companheiras, as mães carinhosas, as mães cuidadosas e as mães preocupadas. Ó Deus, te pedimos que o amor no coração das mães possam se multiplicar e alcançar o mundo, e que a gratidão no coração dos filhos possam alcançar todos os corações maternos em todo o mundo. Ainda queremos, Senhor, que ilumine as futuras mães que possam perceber o quanto nossa vida é importante. Que as mamães deixem a luz brilhar nos seus caminhos e que valorizem a vida que tu empresta a elas como filhos. Que a paz esteja com todos nós. Que assim seja.